E aí, pessoal, estou aqui com um texto muito interessante falando sobre o bem e o mal. Todas essas questões de dualidade que a gente foi criando durante a humanidade e que muitas pessoas têm medo de lidar com o lado oposto da força, que na verdade não é nada mais do que um fato. Ele existe, sempre existiu, e no nosso mundo dual a gente percebe ele fisicamente e em várias outras áreas também. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo, e é assim que se nasce a luz, é assim que se nasce um terceiro elemento, que pode ser considerado divino em muitas religiões, né, que tem uma base de trindade para se manifestar o divino. Então é interessante perceber que existe um ego no meio, precisando se elevar, se despertar. Então ele está sempre ou no bem ou no mal, sendo que os dois são a faceta da mesma coisa. Eu tenho aqui uma análise interessante sobre isso, que é um texto. Nossa, fiquei olhando para a luz aqui, fiquei meio cego, não vou olhar mais para essa luz, que é a câmera aqui. Então, tem uma frase interessante do Sartre, que é um dos personagens de um teatro do Sartre, que é um grande filósofo, que fala que o inferno são os outros. E por que o inferno são os outros? É uma frase interessante, mas não deve ser a realidade nem levado a sério, pois muito do que existe de mal no mundo ou no ambiente externo, na família, no trabalho, são projeções de dentro. Como a pessoa viveu uma vida totalmente ligada a opiniões dos outros, a opinião que a sociedade esperava dela, isso é uma verdade incrível espiritual também. Uma das revelações e uma das formas de você escapar dessas tramas do ambiente, tramas das pessoas, sair do pensamento dos outros, medo de que as pessoas estão rindo ou que você vai passar vergonha, porque tem algo dentro de você, um eu, que luta contra essas coisas. E a ideia talvez não seja lutar ferrenhamente, porque senão isso vai trazer dor, vai trazer preocupações, problemas. Então a gente tem que encontrar formas de reprogramar a nossa crença sobre o mal, sobre o que representa. Porque o bem, ele é representado simbolicamente como o Jardim do Éden, né? O paraíso. As pessoas estão lá bem, tranquilo, de repente vem algo que seria o mal, entre exemplo, que isso foi que muitas religiões ocidentais fizeram as pessoas crerem, que elas são pecadoras. Até o Segundo Testamento da Bíblia, ele vem com uma ideia totalmente diferente. Também tem uma passagem de Jó muito incrível, que ele percebe que toda a sua riqueza, uma hora pode ter fim, e que esse fim necessariamente não é o mal, e sim uma força que te leva a lutar e a compreender que o divino, Deus, ele está acoplado em tudo. E principalmente nessa dimensão que é dual, Deus vai estar em todas as coisas. Na Bíblia, todo o arquétipo do mal é como se fosse um filho de Deus, ou uma parte de Deus. Você vê na astrologia grega também que Zeus era de alguma forma bem juiz mesmo, ele tem culhões para fazer esse juizado. Então você percebe também Deus como uma força de ação no mundo, que tudo aquilo que você planta você vai colher. Então Deus é essa força. Então se você fizer algo específico todos os dias, esse algo específico começará a criar outros rumos, outros caminhos, outros filhos, e não tem como a gente acabar com isso de uma forma tão rápida. A gente tem que a gente leva o mesmo tempo que a gente levou para programar esse problema, um exemplo, a gente vai levar basicamente o mesmo tempo para desprogramar. É claro que um pensamento quântico, um insight, pode fazer esse trabalho ser mais rápido. É por isso que a gente busca sempre buscar essas questões espirituais, insights e pessoas que façam boas perguntas, que tenham bons contextos sobre a vida, para a gente melhorar essas questões e ter esses insights mais rápidos. Então, é interessante a gente perceber que o ego ele está no meio e o bem e o mal estão nas extremidades. Que não tem como você fugir nem da alegria, da euforia, né, do gozo da vida, e nem totalmente da tristeza, da perca, da limitação material. Então o único meio da gente fazer isso é o ego centralizado, que a gente pode simbolizar como o silêncio, que é uma forma de estar no seu centro. A meditação, os processos que fazem você vir à tona o seu eu, podem ser rituais, podem ser qualquer tipo de coisa, pode ser um trabalho contínuo, disciplinado. Pelo mapa astrológico a gente vê qual o caminho que a pessoa pode ter, se ela vai ter esses insights, se vai demorar tempo para ela ter essas coisas. Não só no mapa astrológico, mas numerológico, no mapa também dos temperamentos, você descobrir qual é o seu temperamento, e também não ficar
tão preso a esses questionamentos, a essas características que foram nos dadas com o tempo, milenares, com os mapas. E também ressignificar essas coisas e mudar a nossa visão sobre, né? Então eu estou com um texto aqui que, na verdade, é uma análise sobre o bem e o mal, o processo de individuação do homem, que ele vai se individualizando e percebendo que ele é único e que ele não tem que ficar atrelado às amarras sociais, aos problemas familiares que ele tem, e perceber que esse ego, ele busca ser o todo, que a sua família de verdade, o seu ambiente ideal é tudo. Então esse ambiente onde existe o bem e o mal é necessário para o nosso aprendizado. Não é à toa que muitas vertentes de escolas espirituais falam que nós estamos numa grande escola, né? Então, esse arquétipo da psicologia, que é o ego, que ele fica entre um paradoxo, né? Entre o bem e o mal, que às vezes o mal vem pro bem e o bem vem pro mal, e a gente nunca sabe direito o que é bem e mal, e a gente sempre fica rotulando e vivendo os extremos, observando quando estamos nos extremos e não observando do meio observando os extremos. Então você começa a ter uma característica de pensamento imparcial, aonde você tem mais tranquilidade e você não fica com tanta intensidade nem na alegria nem na tristeza. E você percebe que as coisas é uma tranquilidade, que isso, a paciência, a serenidade, a prudência, essas virtudes que são incríveis para o ser humano. Não tanto a extroversão exagerada e nem a introversão exagerada, mas sempre o equilíbrio. Então, a questão da emoção e razão, que também simbolizam esses arquétipos de bem e mal, só que necessariamente não vamos pensar que um é ruim e outro é mal, porque se a gente pensa no mundo quântico das possibilidades, uma situação pode ter várias determinadas conclusões e respostas. E os filtros que é usados ou é bem ou é mal. Então dentro do bom, ou tirar o bem e o mal, positivo e negativo. Dentro do positivo, dentro só do positivo já tem o positivo e o negativo. E dentro desse positivo que está dentro do positivo, tem o seu positivo e negativo. Então você vai criando toda uma cadeia de informação aqui nesse lado positivo. E no lado negativo também. Só o negativo, dentro dele tem o positivo e o negativo. E dentro dele já se mistura. Então começa a rolar uma matemática, uma mandala, um padrão, que a gente percebe que a gente não tem tanto como fugir. A gente vai para um lado demais, mas acaba caindo de novo em algum aspecto positivo menor ou negativo menor do que o todo. Então é até meio difícil assim a gente perceber isso em nós. Mas uma das formas que a psicologia encontrou foi determinar doenças, psicopatologias, né? Problemas com a mente, com interpretação e coisas do tipo. Então a gente pode ver a bipolaridade, a esquizofrenia, vários outros problemas que possam estar atrelados a esse antagonismo dentro de si. O que as mitologias antigas, gregas, hindu, mostravam que existe uma guerra dentro do ser humano entre o bem e o mal. E às vezes nós precisamos usar de força realmente para destruir o mal. Isso é mais na mitologia hindu, que era mais antiga, um período mais de guerra mesmo. Hoje em dia nós estamos num período incrível que podemos dizer sobre a Era de Aquário, que podemos ressignificar essa guerra, de como lutar. Agora nós temos outras formas de lutar. Temos muitos arquétipos da origem ocidental, então vai se mesclando no conhecimento humano. Então nós vamos sempre adaptando essas questões e adaptando a nossa evolução ao conhecimento das dimensões, das leis energéticas. Então a gente para de criar sintomas na nossa vida, a gente para de criar bolas energéticas baseadas em medo, em intenções negativas contra os outros, porque a gente passa a se enxergar, a se ver. O inferno não são mais os outros. Agora você percebe que o inferno é parte da sua própria evolução, do seu estado de conhecimento, de consciência espiritual. Então eu deixo esse vídeo aqui para a gente analisar essa questão, que é uma questão interessante para a gente começar no autoconhecimento. Perceber que o mal em si, ele existe como uma forma propulsora na nossa psique. E quando a gente compreende ela na totalidade, compreende que o mundo, de certa forma, tem certas regras e leis, nós ficamos mais tranquilos, nos traz um aponderamento de quem nós somos em essência e a nossa capacidade de estar ao meio disso, de estar imparcial a isso, de olhar para uma situação específica de alguém ou de uma coisa familiar ou até de si mesmo, não com muita euforia, muito fogo, muita luta e nem também com muita melancolia e indiferença, mas a gente vê do meio, a gente observa de fora
supraconsciência, ver o todo.